Pois bem, muito bom dia a toda a audiência da Rádio 14 de Julho para o povo castilhense e região. Eu sou o Wendel Pivetta e vamos com as informações então do futebol bastante movimentado nesse fim de semana, tanto pelo Brasileirão quanto pela nossa região. E só a vitória interessa ao Gaúcho na noite de hoje. O Gaúcho de Tupanciretã recebe o Carazinho no ginásio Bonumazão. A partida aí que é válida pela Liga Gaúcha Unificada Cicobi de futsal. A equipe folgou durante o fim de semana, que encerrou então o primeiro turno da competição e com isso aumentou o tempo de preparo para os treinamentos. A expectativa do torcedor é de um retorno da retomada pelas vitórias, iniciando neste sábado em casa. O adversário é a equipe do Carazinho Futsal, terceira colocada na chave. O Gaúcho perdeu para o Carazinho no primeiro turno por 5-2 e agora busca dar o revés. A equipe da Terra da Mãe de Deus terá o retorno para sair da incômoda última colocação e buscar uma das vagas na competição para a próxima fase. Das 5 equipes na chave, fica de fora apenas uma. A partida aí que começa às 19h30. Antes terá o Gaúcho em quadra, porém pela sua categoria Sub-20. O Sub-20 também está jogando estadual, né? Também está jogando pela representatividade aí do futsal tupanciretanense. E vai ter aí 2 partidas válidas então pela competição na categoria Sub-20. E com volta de titulares, o Inter visita o Corinthians para quebrar o tabu e manter a liderança. Mesmo que não admita abertamente, o Inter já vem priorizando o Campeonato Brasileiro. Pudera, né? Afinal, na primeira competição nacional que o clube não vence desde 1979, o time colorado vem mantendo-se entre os primeiros colocados e neste momento é o líder. É na defesa desta condição que Eduardo Coudet e seus comandados enfrentam o Corinthians neste sábado às 19h na Arena Neoquímica. Vale ressaltar que na história dos pontos corridos do Brasileirão, neste novo estádio do Corinthians, o Inter ainda não venceu e pode ter a vitória e pode se manter na liderança. Normalmente, né, e isso vem de praxe há uns bons anos nos pontos corridos, o time que termina campeão de forma a celebrar, né, de forma figurativa, o time que se torna campeão do primeiro turno normalmente conquista o segundo turno e aí a gente sabe, né, conquista o Brasileirão. O técnico, em uma demonstração de estratégia de priorizar o Brasileirão, poupou os seus jogadores, como a gente observou na Libertadores, na Copa do Brasil, e para hoje vem com força aí dentro do possível. Afinal, o Rodrigo Moledo, que está com a delegação em São Paulo, mas apresentou desgaste muscular, vai ficar de fora. O time tem Thiago Galhardo, que não ficou no banco de reservas em Goiânia, mas volta ao time. Edenilson e Patrick entraram no segundo tempo contra o Atlético, também voltam à liderança da titularidade. Na lateral, o Heitor está confirmado, assim como o Wendel. O Zé Gabriel deve ser então o mantido aí na equipe, deve fazer dupla aí com o Victor Cuesta. E o Yuri Alberto juntou-se ao Grupo Colorado dessa sexta-feira e deverá ficar à disposição. O Yuri Alberto vem fazendo ótimas partidas, vem representado e muito bem, com certeza aí fica à disposição, com certeza deve entrar aí na segunda etapa. No último final de semana, o Inter quase venceu o Flamengo, deixou os 3 pontos escaparem nos acréscimos do segundo tempo daquele jogo, porém ficou a sensação de que o time pode chegar mais longe na competição. Adquirimos respeito, enfatizou o Coudet após a partida. A gente vê como a grande mídia não tem dado o braço a torcer, tem aí certas críticas e não dão tanto destaque ao Colorado, mas tem que respeitar o líder do Brasileirão, tem tudo aí para fazer uma ótima competição. Ao que tudo indica, vamos a campo então com Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Wendel, ou Moisés.
Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Abel Hernandes, técnico Eduardo Coudet, ressaltando aí um nome importante, né? Marcos Guilherme fez uma excelente partida na Copa do Brasil, cumprindo ótimas funções táticas, diferente do que ele vinha fazendo anteriormente, pode aí crescer e garantir ainda mais a sua fase na titularidade. E o Brasil de Pelotas suporta a pressão do Vitória e segura empate no Barradão. Jogando fora de casa, o Brasil de Pelotas suportou então a pressão do Vitória, que foi superior e pressionou ao longo de toda a partida e garantiu 0-0 na noite desta sexta-feira no Barradão pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o Chavante está sem técnico, foi a campo com um treinador ali provisório, e com o resultado o Chavante segue empatado em pontos com a equipe baiana, ambos com 21 pontos. Fica em 15º, uma posição atrás do seu adversário pelo saldo de gol, e ambos estão a 2 pontos de distância do Figueirense, primeiro da zona de rebaixamento. Como a rodada prossegue ao longo do final de semana, eles ainda podem ser ultrapassados na tabela. O Brasil então pode estar beirando aí a zona do rebaixamento. O técnico da Sampdoria quer permanência de Gaston Ramírez, meia aí que pretendido pelo Grêmio. Ao que tudo indica, complicou a situação do Grêmio, então gostaria de contratar esse atleta, mas ficou complicado agora com o pedido do treinador. Teria um acordo aí de 2,5 milhões de euros, o Grêmio achou caro, tá tentando negociar e agora então acredito que complicou mais ainda. Pois bem, 11 horas e 50 minutos, este foi o nosso panorama esportivo de hoje por aqui. Terça-feira, com certeza, estamos de volta.